Graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus. Hoje falarei sobre a fé bíblica, a fé cristocêntrica, a fé que nos conduz à obediência a Deus, a ter prazer em servir e obedecer às leis de Deus. A lição de número 11 da editora Betel, que traz o título Ordenança para exercer a fé. Eu vou ler apenas a introdução. Veremos na presente lição que a fé, como firme fundamento, como condição para agradar a Deus e pela qual o justo viverá, é bíblica e cristocêntrica, resultando assim na vida do discípulo de Cristo, em um viver em obediência plena, confiança e esperança, mesmo em momentos difíceis e adversos. Esse é o sentido da fé bíblica e cristocêntrica. O primeiro tópico, ele abre com o seguinte título: a fé é o firme fundamento do cristão, que traz o sentido de confiança e esperança e convicção das promessas de Deus. 1.1 subtópico: conhecendo os tipos de fé, que a Bíblia vai nos trazer a respeito do que nós ouvimos, a respeito do que nós lemos, a respeito do agir de Deus na vida de determinadas pessoas ou personagens da Bíblia, inclusive sobre Jesus. O 1.2, empecilhos à fé, no sentido de que aparentemente surge bastante obstáculo para nos impedir de prosseguir na esperança das promessas de Deus se cumprirem em nossa vida. E 1.3, aprendendo com os heróis da fé. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós. Então, para nós não se distanciar deles, tem uma referência que você pode ler e talvez você conheça, Tiago capítulo 5, verso 17 e o verso 18. É bom que você leia e você tenha uma ideia de quem a Bíblia está falando, para que você não ache tão distante da nossa vida para a vida deles, ou do que Deus fez e do que Deus pode fazer. Tópico de número 2. Sem fé é impossível agradar a Deus. O reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Ou seja, o reino de Deus, ele pode se tornar visível, palpável e vivido, desde que nós abraçamos a causa de Deus e por ela nós vivemos, nos dedicamos e caminhamos ou direcionamos as nossas vidas. 2.1. A fé quebra os obstáculos e abre portas. Em outras palavras, o escritor aqui da revista está dizendo que não há nada impossível para aquele que crê. Aonde os horizontes não são tão amplos
E o vertical parece não ter fim, mas se ele pautar a sua vida na palavra de Deus, que vai gerar nele a fé cristocêntrica, nada se torna impossível na vida daquele que assim vive. 2.2. A manifestação da fé gera atitudes. Então logo podemos entender que a fé não nos torna estático. Ela tem o poder de nos mover, de nos impulsionar para frente, de nos conduzir não aonde nós queremos, mas aonde Deus determinar e quer nos levar. 2.3. A fé é produzida e pode ser acrescentada. E nós sabemos que a fé em Deus não é uma imaginação humana. A fé no Deus vivo não é um sentimento produzido por mim mesmo. A fé no Deus Criador de todas as coisas e que sustenta todas as coisas e que controla e escreve a história humana e de todo o universo. Essa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tópico de número 3. O justo viverá da fé. Esse viverá da fé significa dizer que o justo, justificado segundo a Bíblia por Deus, se torna totalmente dependente de Deus. Mesmo que as circunstâncias todas digam não, mesmo que o cenário seja totalmente adverso ao meu ver, mesmo que todo vento sopre o contrário, as vozes todas gritem bem alta dizendo não, mas a fé pela qual eu vivo, ela vai me impulsionar a insistir, a continuar, a perseverar e a não retroceder. Isso é viver pela fé. Subtópico 3.1. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. Subtópico 3.2. Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé é uma necessidade do cristão. De uma certa maneira, quem vive pela fé, quem anda pela fé, quem é dirigido pela fé cristocêntrica, é como se ele andasse nesse mundo de olhos fechados, deixando que Cristo, que Deus, que o Espírito da verdade guie os seus passos, se entregue inteiramente a ser guiado pelo Espírito, pela verdade, pela palavra de Deus. 3.3. Exercer a fé significa confiar, descansar em Deus. Não importa as percas aparentemente humanas, não importa o caos em que o mundo está se tornando, não importa as vozes da maioria, o que importa é que a voz mais meiga
e silenciosa de Deus. Essa você tem que dar crédito, tem que descansar, tem que confiar e nele esperar, porque ele é fiel para prometer e para realizar. Espere nele, não desanime, não retroceda, porque cada passo que você der em direção a Deus, alegra-lhe o coração. Cada vez que você pensa em dar um passo atrás, entristece, porque gera desconfiança nas suas promessas. Então olhe para frente, não desista, continue, porque essa jornada da fé, ela não tem um fim, ela teve um começo. Mas por que ela não tem fim? Porque ela te leva à eternidade com Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos conduza nessa jornada até que Cristo venha, para a glória e o louvor do nome do grande Rei e Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todo aquele que crê.